Né? Vou começar aqui. Primeiramente, eu queria dar boa noite a todas vocês, né? Sejam muito bem-vindas. É, eu estou representando, né, o Mega Polo de Barbacena, o Polo de Macaé, Muriaé, Rio das Ostras, Itabira, Teresópolis. É, são esses. E eu queria, né? Primeiramente, meu nome é Mariana e eu queria saber um pouquinho de vocês. Se vocês estão gostando da graduação, se vocês têm alguma dúvida, qual graduação vocês estão fazendo. Então, assim, podem ficar à vontade para ligar a câmera, ligar o microfone, tirar a dúvida, tá bom? Podem ficar à vontade. Então, é Mariana, né? Isso. Mariana, meu nome é Simone. Eu comecei a fazer bacharelado, assistente social, Ah, que legal. e eu tenho 46 anos e está sendo uma novidade para mim e tá sendo bem desafiador, né? Não vou negar para vocês que eu já tive pensando até em parar, porque assim me bateu um desespero, mas agora, graças a Deus, eu estou conseguindo aos poucos me conectar, né? E tenho estudado, tenho gostado da assistente social, algo que eu sempre gostei. Quando eu comecei a faculdade, eu me assustei um pouco, achei que fiquei meio que perdida, mas estou me preparando aí para a primeira prova que nós temos esse mês, né? Ah, que legal, que bom que tá gostando. O método online, quando a gente não tem muito contato, assim que a gente entra, a gente fica meio paralisado, né? Parece que é uma coisa muito nova. Então a gente fica assim meio em choque, com medo de não dar conta. Mas, né, tem uma frase que eu já ouvi: vai com medo mesmo, que vai dar certo. Essa live aqui é justamente para a gente auxiliar o aluno, né? A mexer no portal, a mexer no novo aplicativo que a gente tem, a ver ficha financeira, a ver prova, atividade. Então, tudo isso a gente consegue auxiliar o aluno, tá? E eu fico muito feliz por você estar gostando da sua graduação, por não ter desistido. Parabéns, tá? E saiba que qualquer dúvida que você tiver, a gente está à disposição para te ajudar, tá bom? Então, Ok. pode ficar à vontade, mandar mensagem pra gente. Inclusive, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem do nosso 0800, que eu vou mandar aqui para vocês, e do nosso Sim, Instagram. sim, eu recebi esse 0800, né? Mas eu ainda não utilizei ele. E no Instagram também. É porque assim, o meu tempo é curtíssimo, né? Sim. Eu moro em Nova Iguaçu, mas trabalho em Charitas. É. Então, é bem distante, é de um lado para o outro. Eu mais viajo do que trabalho, né? Mas assim, aos poucos eu tenho conseguido, só não acionei do 0800. Entendi, Mas mas eu se você recebi, tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá bom? ok. Então tá joia. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, deixa eu falar para você. Eu sou também do estado do Rio, né? Aham. Eu terminei a graduação e vou fazer a pós, né? No caso, serviço social. Falar para Uhum. Simone não desistir, não, que eu sou mais velha que ela. Eu comecei com Ai, 50, obrigada. terminei agora com 54. Inclusive, Meire, acho que Ai, fui eu que fechei sua parabéns. matrícula, inclusive, tá? Ah, tá. Acho que a Você foi gente muito conversou. educada. Muito Aí eu falei obrigada. assim, eu até falei que eu quero ficar com você mesmo, porque eu achei você assim muito educada e você responde na hora, porque olha, a outra faculdade foi um problema para mim, nossa Eu senhora. imagino. O fórum, assim, para te responder era difícil, difícil. Eu imagino. Aí, aí agora, né, tô indo para pós, vamos ver como é que vai ser. Não vai dar tudo certo. Acredito que você vai gostar bastante também. Ah, se Deus quiser. Pessoal, eu queria falar um pouquinho com vocês, né, sobre o nosso aplicativo. Quem está aqui há um tempo já sabe que a gente utilizava o Moodle, né? Que é um aplicativo que a maioria das faculdades usam, inclusive, que você colocava o site para ele te identificar. Mas a Unifatec, ela achava um pouco difícil, né, esse contato e tudo mais. Então, o que que a gente começou a fazer? A gente começou a investir num aplicativo e a gente fez o aplicativo da Unifatec.
E eu queria apresentar ele um pouquinho para vocês, né? Mostrar como mexe, como vocês conseguem acessar tudo que tem lá, para ficar bem mais fácil, tá? Vou entrar aqui na live pelo nosso telefone, porque a maioria das pessoas acessam pelo telefone, né? Uma coisa também que a Simone falou que foi muito interessante que eu queria entrar nesse quesito também. Que eu não tenho muito tempo, que eu viajo muito. Esse é o bom do método online, né? Porque as provas, as atividades são as únicas coisas que você precisa se preocupar com prazo, né? Então, por exemplo, você tá indo no ônibus, você consegue escutar tranquila, tá? Por não ter o polo por aqui, estou um pouco perdida. Claro, Regina, qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aqui que a gente vai conversando, tá? Pode ligar o áudio também se você quiser, pode ficar à vontade. Só concluindo o que eu estava falando. E o método online, ele é bom nessa questão, né? Pela flexibilidade. Então, às vezes, você não consegue, tem semana que você não consegue acessar. Opa! Porque, por exemplo, tem muita gente aqui, acredito que seja mãe. Então, assim, é trabalho, é filho, sabe, é uma correria. Então, é casa. Então, acredito que não seja, né, tão tranquilo, mas só vocês se atentarem às datas, que não precisa entrar todo dia, tem essa flexibilidade, tem essa tranquilidade, tá bom? Então podem ficar despreocupadas. Ah, eu não tô entrando todo dia, será que não vai dar certo? Será que vai acontecer alguma coisa? Não tem problema, tá bom? Já entrei aqui na live. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Olha ali minha carinha. E agora eu vou mostrar o aplicativo para vocês. Antes era esse Mzinho aqui, tá vendo? O Moodle. Agora a gente não utiliza ele mais. A gente utiliza esse app EAD Unifatese. Para você baixar, você vem ou na Play Store ou na Apple Store, né? Quem tem iPhone, entra aqui em pesquisas, pesquisa aqui, ó, Unifatese. Depois que pesquisou, o Unifatese AD. Depois que você pesquisou, uai, cadê o aplicativo? Vai aparecer para vocês esse aplicativo aqui, ó. Tá vendo que o fundinho dele é branco e a escrita é colorida? Tem que ser esse. Tem um que tem o fundo amarelo, porém ele não deu certo, tá? Então é necessário que vocês baixem esse do fundo branco. Depois que vocês baixarem, ele vai pedir o login para vocês. É o RA, né, que é o registro acadêmico de vocês que chegou por e-mail, o CPF ou o e-mail, tá? Então, qualquer um dos dois, dos três, desculpa, vocês conseguem acessar. Vou acessar aqui. Não aparece esse app. Andréia, chama a gente aqui no 0800 que eu te mando o link dele. Pode ser? Ó, a gente loga aqui. E a senha é a data de nascimento de vocês, sem os dois primeiros dígitos do ano, tá? Opa! Mas primeiro, pessoal, acabei de ver aqui, a gente vai olhar o portal do aluno, né? Porque é o que vocês mais têm acesso, que seria o link, né, do portal do aluno que a gente manda para vocês, tanto pelo WhatsApp, na nossa conversa, tá? Oi, Miriam, tudo bem com você? Boa noite. Ó, assim que vocês entram com o RA de vocês, tá? Que é o registro acadêmico, e a senha, a data de nascimento sem os dois primeiros dígitos do ano, ele aparece assim para vocês. Bem-vindo ao portal. E aqui tem o polo, né, de vocês e o curso. Se vocês estiverem fazendo mais de um, ele aparece para vocês. Ó, o meu não tá compartilhando a tela?
E ninguém me fala nada? Olha que absurdo. Deixa eu entrar aqui de novo, pessoal. Vamos compartilhar a tela novamente. Ali, agora sim. Ó, assim que vocês entram no portal do aluno, com a senha, né, de vocês e o RA, ele aparece assim. Então, se vocês tiverem mais de um curso, vocês conseguem marcar aqui, como é o exemplo. Ó, tem tanto bacharelado quanto licenciatura, em fonoaudiologia e em pedagogia, tá bom? Então, por exemplo, vamos entrar no bacharelado. Inclusive, eu conversei com uma moça esses dias que ela não estava conseguindo acessar aqui, ó, tá vendo? Que quando você aperta, ele não acessa. O que que é necessário que vocês façam? Arrasta para o lado, ó, para vocês conseguirem acessar. Então, arrastou para o lado, clicou em acessar, ele abre o site para vocês. Tá? E aí você consegue acessar tranquilamente. Vou mostrar aqui para vocês que todas as matérias, elas são padrões, tá? Em relação a isso. Quem fez essa bagunça? Então, ela aparece aqui para vocês. O nome da matéria, a disciplina, até quando ela fica aberta, ou seja, dia 27/6. Aí aqui tem a apostila da disciplina. Vou abrir aqui para vocês verem. Ah, por que que não está compartilhando minha tela? Pessoal, quando parar de compartilhar, vocês Compartilhar, vocês podem me podem me avisar, tá? avisar, tá? Porque senão eu vou ficar falando aqui e ninguém vê nada. Às vezes aparece, às vezes some. Ó, por enquanto estamos aparecendo. Sim. Vamos voltar para cá. Ok, vamos continuar. Vamos voltar aqui. Cliquei aqui em acessar, né? Quando a gente arrasta aqui para o lado, a gente clica em acessar. E quando ele acessa para vocês a matéria que vocês clicaram. Por exemplo, essa aqui seria saúde coletiva e promoção de saúde. Onde você vê isso? Aqui, ó, nesse cinzinho aqui, tá vendo? Aí a disciplina vigente. Simone, eu vou pedir aqui para você mandar o número no 08, mandar a mensagem no 0800, que a gente te auxilia, pode ser? Ó, a disciplina vigente até tal data, né? A apostila da disciplina, que vocês conseguem clicar e ver a disciplina. Caso vocês se sintam confortáveis, pode imprimir. Caso você não queira, não precisa, tá? Então fica à vontade. Por aqui mesmo você consegue marcar as coisas, acessar tudo, e ela é bem didática, tá bom? Ó, depois disso. Tem aqui o calendário acadêmico e essa parte, pessoal, ela é bem importante, principalmente para quem está começando, tá? Olha aqui para vocês verem. Por exemplo, os feriados nacionais eles marcam aqui, solicitação de prova substitutiva. Como funciona a prova substitutiva? Você teve uma prova e aí você perdeu o prazo dessa prova. Então você consegue, né, refazer a prova que seria essa prova substitutiva, ou seja, substitui aquela prova que você não fez e ela sai no valor de R$ 10. Vou dar uma dica para vocês. Se atentem às datas, né? Mas, por exemplo, a média é 6 pontos. Então, de 10 pontos, vocês precisam tirar 6. Se você fez atividade, trabalho, tudo isso e conseguiu 6, não é necessário que você faça a prova, né? Mas caso você queira fazer para aumentar sua nota, pode fazer também, sem problema nenhum, tá bom? Ok. Agora, voltando aqui, continuando, né? A gente tem, vou ficar em pé. A gente tem a apresentação da disciplina, ou seja, explica o que que você vai aprender, como, quais são as coisas necessárias e o slide da apresentação também, porque tá vendo que fica muito longe quando a gente olha aqui com a professora, então a gente consegue acompanhar junto com ela.
tá? Os slides da aula tranquilamente. O áudio de apresentação, por exemplo, ai, tô no ônibus, tô numa correria, não consigo ver essa aula. Coloca o fonezinho, escuta a aula, tenta prestar atenção. Se não der, você chega em casa e assiste novamente, tá? Sem problemas. E aqui já começa a disciplina, né? Ó, o slide da aula, o áudio, a videoaula, o slide, o áudio e assim sucessivamente. E você vai assistindo até que chega numa parte, ó, de atividade. Como que você faz? Só clicar para realizar a atividade. Ela mostra até quando ela fica aberta. Tá vendo? Ó, dia 7 do 5, ou seja, já passou. Já fiz, tirei 0,4 de 0,5. Tá bom? Então aqui você consegue ver sua nota, como você foi, quanto valia, até quando fecha, tá? Então tudo aqui você consegue analisar. Continuando descendo aqui, ó, a atividade, a enquete de opinião e a prova. A prova é a única atividade que tem prazo de abertura e prazo de finalização. Como assim, vocês perguntam? Por exemplo, assim que abre o módulo, porque são 4 módulos ao ano, cada um com a duração de 3 meses, certo? Assim que abre o módulo, já abrem algumas matérias para vocês. Então, vocês podem ir fazendo as atividades, igual a que eu mostrei anterior. Assim que abrir o módulo, eu tinha até aquele prazo para fazer. Tá? Em relação à prova, ela tem o prazo de abertura e o prazo de finalização. Então, você vai fazendo as atividades normais. Aí, aqui, por exemplo, chegou dia 6, a prova abre e fecha dia 8. Então, eu tenho 2 dias para fazer a prova. E isso só acontece nas provas. Aqui, por exemplo, realização da prova curricular, a segunda chance, né? Que é do dia 16 do 6 ao dia 18 do 6. Ou seja, 2 dias também, tá? E aqui a prova substitutiva que eu falei para vocês. Caso vocês percam, né, a data e não alcançaram a média, vocês conseguem fazer a prova substitutiva substituindo o valor que vocês perderam, ok? Então, ó, por aqui vocês conseguem acompanhar tudo. Ó. E aí acaba a matéria, tá bom? Aqui do ladinho, tá Mariana, só uma vendo? pergunta. Oi? Só uma pergunta. Claro. São, são 4 matérias a cada 3 meses, correto? Então, depende. Pode variar de 3 a 5, 6, tá? Por exemplo, Tá. a de introdução são 2, se eu não me engano. Ah, Depois abrem 3, 4, aí depois pode abrir 3 de novo, depois abrem 5. Então, depende mas as muito. novas matérias só entra depois que a gente faz a prova? Não, as novas matérias só entram depois que o módulo fecha. O primeiro módulo é janeiro, fevereiro e março. Então, você fez as matérias daqui, você vai esperar abril para abrir novas. Hum, Entendeu? sim, sim. Então, Só tá que no bom. meu caso, eu vou fazer a prova agora em junho, Aham, né? Que passaram-se 3 meses, deu 3 meses agora em junho, eu tenho uma prova agora em junho. sim, Aí depois que fechar esse módulo é que vai entrar as outras matérias novas. exatamente. E esse módulo ele fecha no finalzinho de junho, comecinho de julho, né? Porque é janeiro, Sim. fevereiro, março, um módulo, abril, maio, junho, outro módulo. Entendi, Entendeu? entendi, obrigada. Então tá bom, por nada. Se vocês não entenderem, pode perguntar de Sim. novo, tá? Se não ficou bem explicado, a gente pergunta de novo e fala de novo sem problemas. Agora, pessoal, voltando aqui ao portal do aluno, né? Mostrei para vocês como vocês acessam as matérias. Agora, descendo um pouquinho, a gente tem os canais de comunicação, que seria para você conversar com o seu Você já tutor. começou a mexer nela? Não. Vou conversar com o André essa semana. Isso, Miriam, termina no Ah, dessa finalzinho mesa de aí. junho, no final de Ferrou. agosto. Porém, como você Mas entrou aí, agora, você já olhou alguns tem mulher para prazos eles fazer já direitinho? fecharam, né? Isso você consegue ou conversar com o seu tutor, ou a matéria voltar para você num próximo módulo, tá? Então, em relação a isso, você pode ficar despreocupada.
Entrei agora em junho, então perdi o primeiro módulo. Então, Regina, a gente não trabalha com turmas, né? Então, assim que você entra, você tem acesso àquelas matérias, àquelas atividades, e depois ela retoma para você, tá? Por exemplo, o módulo um, como você, entre aspas, perdeu, depois ele retoma para você, tá bom? Porque, por exemplo, você tem 3 anos para fazer o curso. Aí você entrou no 1,5, aí você ainda tem mais 1,5, ele retoma para você, tá bom? Pode ficar despreocupada com isso. Agora, pessoal, nos canais de comunicação, a gente tem o tutor por nada. O tutor, que seria, né, uma pessoa especializada para te ajudar a realizar atividades. Não entendi tal matéria, ele te ajuda. Você tem 24 horas para ele te responder. Tá? Caso ele não responda dentro dessas 24 horas, você pode abrir um chamado na central e fazer uma reclamação. Vou mostrar para vocês como tudo isso funciona. Tá vendo aqui em canais de comunicação Fale com a gente? Esse é o acesso com o tutor, aqui do lado, ó. Então você consegue escolher o tema, escolher tudo por aqui, tá vendo? Ó, por exemplo, estágio obrigatório bacharel. Aí ele tá aqui, ó, dúvidas de estágio, o prazo de resposta, de retorno da mensagem é até 24 horas. Aí você aperta em iniciar atendimento. Opa, vamos consultar outra coisa. Uhum. Porque não está na época, lá, não está na minha época ainda de estágio pós. Enfim, vamos tentar um outro aqui. Histórico escolar. Acredito que vai dar. É, aqui, ó. Aí ele vai abrir para vocês os chamados, né, que vocês já fizeram. E ele consegue responder você a dúvida que você tem. Lá vai ter um espacinho para você e aí você consegue responder, você consegue perguntar. Fala, olha, tutor, porque ele te dá, né, o título da resolução. Por exemplo, igual a gente clicou lá em histórico escolar. Aí o que que você consegue pedir, né? Fala, olha, tutor, eu não estou conseguindo anexar meu histórico escolar, eu não estou conseguindo achar o que que eu posso fazer, e ele te auxilia nesse requisito, tá bom? Aí, voltando, a gente tem falha com a TESE. A TESE é a Central de Atendimento em Paranavaí. Ou seja, assim que você entra, né, em contato com ela, você primeiro conversa com uma atendente virtual, né? E depois você entra em contato com a pessoa. O que que eu recomendo vocês a fazerem? Entre em contato com o Polo, né, que somos nós, e caso seja necessário, a gente entra em contato com a central, porque o nosso contato com a central, ele é mais rápido, né, por sermos Polo. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, manda mensagem para a gente no 0800 que a gente ajuda vocês. Caso não esteja ao nosso alcance, a gente manda para a central e faz esse intermédio, tá? Para ser mais rápido, tanto para vocês quanto para a gente. E aqui embaixo a gente tem a parte de serviços acadêmicos. Os cursos de saúde, que são nutrição, fonoaudiologia, é, biomedicina, farmácia, esses cursos de saúde, eles têm esse agendamento de atividades práticas presenciais. Lembrando que essas atividades, elas são feitas a partir do 1 ano e meio, 2 anos de curso, tá? E são pré-agendadas, pré-marcadas, e você consegue marcar presença aqui. Mas tá vendo que para mim não está aberto? Então não está na época de fazer essas atividades presenciais. Os outros cursos, é, licenciatura, tecnólogo, não precisa ficar preocupado que não tem aula presencial, tá bom? É tudo 100% online. Aqui a gente tem a atualização de dados cadastrais para a carteirinha de estudante. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó, a data de nascimento, telefone, e-mail, rua, tudo isso vocês conseguem colocar aqui. A gente tem o DIC, que é o documento de integralização curricular, e ele é um documento muito bacana. Eu falo para vocês, né, sempre, isso, serviço social é 100% online. Falo para vocês sempre que o DIC, ele é um documento não oficial.
Por quê? Porque ele não está atualizado o tempo inteiro, né? Mas ele é muito completo, vocês conseguem ver muita coisa por aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Principalmente, deixa eu ver quem me perguntou. A Regina. Perguntou: Ah, eu perdi o primeiro módulo e agora o que que eu faço? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, o documento, né, de integralização curricular tem o seu nome, a data de nascimento, a turma, né? Porque a gente trabalha com aluno individual, o curso, a nacionalidade, então é bem completo. E aqui embaixo vocês conseguem ver, tá vendo? As primeiras matérias, que é a introdução a tal coisa e o comecinho, né? Ele sempre aparece para vocês como primeiras matérias. Então, aqui tá vendo no lado esquerdo que tem o número 1, 2, 3 e 4. Esses são os módulos que você consegue identificar. Ó, 2024.4, que seria qual? O quarto módulo de 2024. Aí seria o quarto módulo de 2024 também, a introdução de curso de fonoaudiologia. Aqui, tá vendo? No canto direito, que está escrito média, carga horária, porcentagem de frequência, situação, se está aprovado, se não está, se está para cursar, se está cursando. Olha aqui a diferença para vocês verem. Tá vendo nesse quadradinho que o 4 está no esquerdo? Olha aqui, já tá vendo que tá tudo aprovado? A fisiologia, a políticas públicas em saúde, tá tudo aprovado, tá vendo? Tá vendo que em cima tá a cursar? Ou seja, essa matéria ela entraria anteriormente, porém, como eu entrei depois, ela vai entrar depois para mim também. Então, eu não preciso me preocupar. E ele mostra que a média, né? Que você teve na matéria de 10, quanto você tirou, a carga horária cumprida, a porcentagem, né, de frequência, a situação, se você está aprovado, se você não está, como que você está, né, nessa situação. Então, ele é bem completo, tá vendo? Ó, algumas matérias foram dispensadas porque eu já fiz em outra graduação, então é bem tranquilo, tá? Agora, seguindo aqui. A gente tem certificado de eventos, caso vocês tenham participado de algum evento, diploma digital e certificado de conclusão de curso, quando vocês terminam a graduação, e o documento autenticado, que seria o contrato, né? Caso vocês queiram ver, fiquem à vontade. Aqui embaixo, eu falo muito, né, gente? Tem alguma dúvida? Tá tudo sendo Não, entendido? Querem voltar em alguma coisa? não, tá tudo indo. Ah, então tá bom. Gente, a nossa live ela dura 40 minutos, então a gente só tem mais 10 minutinhos, mas acredito que dê para terminar o site, né? E aí semana que vem eu mostro o aplicativo para vocês. De qualquer forma, teve gente que não conseguiu entrar hoje, né? Então me manda mensagem que a gente tenta entrar pelo 0800, tá bom? Esse 0800 é Zap? É, WhatsApp. Tanto WhatsApp Ah, quanto tá. ligação. Então, o que você se sente mais confortável. Que ótimo, Miriam. Muito obrigada. Agora, pessoal, na ficha financeira, a gente tem a consulta de extratos. Vou entrar aqui para vocês verem. Vou deitar para a gente entender melhor como funciona. Ó, a gente tem o curso, né? Ou seja, o que você contratou, a parcela que ele tá, a data de vencimento, o valor que foi pago e o status, ou seja, está pago, está em aberto, está vencido, e se tiver vencido, quantos dias em vencido. Vou mostrar aqui mais para baixo para vocês entenderem. Ó, o de fonoaudiologia é a parcela, né? O vencimento, ou seja, a data que vence, o valor. O status, ó, os que estão pagos estão em verdinhos, os que estão em aberto estão em amarelo e os que estão vencidos estão em vermelho, tá? Para vocês identificarem mais fácil. E a forma de pagamento, vocês podem escolher tanto Pix quanto boleto, tá? No meu caso, quando eu tentei baixar o app sem apresentar a mensagem que está. Soares, você clicou pelo aplicativo, pelo link? Porque tem um link que tá funcionando. Aí eu te mando ele. Pode ser? Eu tentei os dois links. Não deu certo. Você consegue pesquisar para mim depois
O seu telefone é Android? Android. Então depois você pesquisa para mim na Play Store. Unifaté CAD, Ok. tá bom? Boa noite a todos aí. Eu tô online aí também agora, mas eu não estava conseguindo entrar, não. Consegui depois pelo notebook. Boa noite, sem problemas. Mas agora eu Fica- estou acompanhando aí. Ah, não, então tá bom. Qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar, tá bom? Tá, ok, boa noite. Boa Só noite. aqui, só aproveitando o gancho exatamente dessa parte aí, quando eu fui pagar meu boleto, estava cobrando duas vezes ao mesmo mês. Aí eu fui, paguei um e ficou o outro lá na tela, lá, mó tempão. Aqui Aí, embaixo você diz? isso aí mesmo. Tá vendo aí, ó, o mês 6 aí tinha duas parcelas com o mesmo valor do mês 6. Aí, Não, aí você paga uma só e não, a foi isso outra. que eu fiz. Ah, não, Foi então isso que eu tá bom. fiz. Pode ter ocorrido algum erro no sistema. De É, qualquer forma, você efetua o pagamento de uma só. eu já fiz logo antes que vencesse o prazo, né? Que eu tenho desconto. É, Era só isso mesmo. exatamente. Obrigado aí. Ah, não, Deixa você então tá bom, continuar aí. por nada. E aqui, pessoal, ó, por exemplo, boleto gerar pagamento. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que muitas pessoas têm dúvida. Nossa, a gente tem 5 minutos, gente. Quando vocês geram o boleto, ou chega o boleto para vocês, ele normalmente vem com valor integral, ou seja, ele vem com o valor todo, né? O desconto ele está dentro do corpo do boleto. Então, quando você escanear, ele aparece o valor da promoção para vocês, tá bom? Então, pode ficar tranquilo. Continuando aqui, que a gente tem 5 minutos apenas. Tô falando que eu falo demais. A gente tem aqui a adesão ao cartão recorrente, que seria quando você cadastra, né, o seu cartão de crédito para ele quitar as mensalidades antes do prazo de vencimento, você ganha mais 10% de desconto, em cima do desconto que você tem. Então, ele é muito bacana. Declaração de quitação de débito, caso vocês queiram, né? Declaração de quitação de débito, caso vocês queiram comprovar que não está em débito nenhum, e declaração de imposto de renda, tá? E aqui embaixo a gente tem os acessos rápidos. O SISAC, caso você já tenha feito alguma faculdade, e importante lembrar que isso não serve para pós, tá? Somente para graduação. O SISAC você consegue anexar as matérias, né? E ver as que você consegue aproveitar. O site da Unifatesc, o Moodle que vai sair daqui, tá? E vai entrar o nosso aplicativo. A gente tem o Estudo em Foco. Sem problema. Até segunda, Juliana. Tchau, tchau. Boa noite. Ó, a gente tem o Nova Carreira e aqui em cima, tá vendo que a gente tem o aluno NET, solicitação de requerimento? Essa parte ele é muito importante. Por quê? Porque para solicitar prova substitutiva, mudança de polo, anexação de documento, tudo isso você consegue por aqui, tá? Ele abre aqui para vocês conseguem dar um zoom. Pessoal, a gente tem 3 minutos, então caso a live desligue, eu vou entrar no link de novo e quem quiser pode entrar também, tá bom? Só para eu acabar de mostrar essa parte. Ó, vocês conseguem dar um zoom e aqui, ó, tá vendo esse Nzinho escrito protocolo? Então, vocês conseguem apertar nele e aqui do ladinho tem entrada de requerimento e consulta de requerimento. Ó, apertou em entrada de requerimento, ele vai abrir aqui para você solicitar o requerimento. Então, como eu disse, a prova substitutiva, a dependência, né, que seria quando você não consegue alcançar 6 pontos na matéria, anexação de documento, tudo isso vocês conseguem por aqui. Se o meu carregar, né, que minha internet hoje está péssima. Esse coração, a gente volta ao normal. E ganha mais um coração de alien. A gente já tem 4 corações. A nossa coleção. Pessoal, não vai carregar. Tudo aqui agora a gente A pode internet está ruim mesmo. se transformar. De qualquer forma, vamos aproveitar para a gente. Vou até anotar aqui onde a gente parou, Ele só é inteligente. que a gente volta na próxima semana. Pode ser? Queria perguntar para vocês nesses últimos minutos se ficou alguma dúvida, se vocês querem que voltem alguma coisa. Aqui é 2 mais 2.
Só a Nina sabe. Mas tá fazendo escondido. Não, para mim tá tudo certo, tá tudo indo. Ah, não, então tá bom. Então eu vou acabar de mostrar aqui, né? Já que não tem nenhuma dúvida. Ó, aí você seleciona o tipo de requerimento. E aqui tem vários, ó, atestado médico, certificado de atividade complementar, declaração de matrícula online. E aqui, ó, tem o documentos para matrícula graduação EAD. É aqui que você consegue adicionar os seus documentos, tá? Então você clicou nele, ele vai abrir aqui para você uma página, né, explicando para vocês os principais documentos, quais precisam, olha aqui, quais que são obrigatórios, tá vendo? E aí tá, mas tá vendo que não tem nenhuma parte para a gente anexar? Só você vir aqui embaixo, apertar em salvar, confirmar, ele vai te mandar para outra página. E aí você consegue adicionar os documentos, tá? É importante lembrar, pessoal, que os documentos vocês conseguem anexar somente se for em PDF, tá? Mas para mudar para PDF é bem tranquilo, só vocês pesquisarem no Google, por exemplo, transformador de foto em PDF, que ele transforma para vocês, o próprio telefone de vocês, alguns transformam também, tá bom? Ó. E assim que vocês acabarem, né? Vocês apertam aqui em salvar, confirmar, ó, que ele já manda para a central. Aí vocês perguntam, como eu consigo ver, né? É só vocês apertarem aqui em consulta de requerimento e vocês conseguem avaliar quando vocês pediram, o que que foi aceito, o que que não foi, tá bom? Então, tudo isso vocês conseguem verificar aqui no consulta de requerimento. Tem para iOS. Esse é o site da Unifatec, né? Eu vou te mandar aqui o número do 0800 para você entrar em contato com a gente para eu te mandar